Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, traremos diversos destaques sobre a produção na cidade, com hortas e fazendas urbanas. Vamos conhecer a Fazenda Urbana Cultiva, que produz hortaliças frescas e livres de agrotóxicos. Falaremos ainda sobre o caso de um biólogo que decidiu iniciar a plantação de tomate grape no terraço da sua casa e tem dado certo. Confira uma entrevista exclusiva Como Fazer uma Horta em Casa. Essas e outras notícias você confere aqui a partir de agora. Você já teve a oportunidade de conhecer uma fazenda urbana? Vamos conferir agora como funciona a Cultiva, uma fazenda que fica no meio da cidade. Isso mesmo, João. Eu estive lá e a Cultiva está no coração da Praia do Canto, na cidade de Vitória. Confira a matéria. A agricultura é uma técnica que planta, cultiva, semeia e alimenta todos nós. Ela é a vida em sua forma mais pura. E em meio aos ambientes urbanos e cercados por edifícios, uma grande diversidade de alimentos são cultivados nas inovadoras fazendas urbanas. A Cultiva ela surgiu de uma necessidade, na verdade, uma visão minha e da minha esposa. A gente morava no Rio de Janeiro e lá a gente assinava uma cesta de produtos orgânicos. E aí, quando nós mudamos para Vitória, a gente buscou algumas cestas, né, alguns produtos orgânicos, e a gente teve dificuldade de achar esse tipo de produto aqui. Com o crescente interesse da sociedade por produtos orgânicos e frescos, esse novo modelo de produção agrícola oferta ao consumidor um produto diferenciado. A gente teve a ideia, inicialmente, de montar algo na parte de delivery, né, de produtos orgânicos, de cestas de produtos orgânicos. E aí, no meio do caminho desse projeto, a gente descobriu as fazendas urbanas, que não era algo que a gente conhecia naquele momento. E aí foi uma virada de chave, a gente, né, começou com a ideia de ter fazenda urbana dentro da cidade, né, de um lugar legal, e aí veio depois a loja, e aí mais recentemente o Café Bistrô. A principal característica da agricultura urbana, que a distingue decisivamente da agricultura rural, é a sua integração no sistema econômico e ecológico urbano. Aqui, o agronegócio e a tecnologia caminham juntos, e um dos principais diferencial é a técnica de plantio. Então, como a gente falou que ia produzir dentro da cidade, a gente foi buscar uma tecnologia, né, que a gente conseguisse produzir independente de variáveis climáticas. Então a gente pesquisou, inicialmente a gente pensou fazer uma produção por aquaponia, mas que requer muito mais espaço, né, um trabalho um pouco mais difícil de ser feito, e aí decidimos trazer a hidroponia, né, que basicamente é o cultivo sem uso de solo, onde a gente prepara uma solução nutritiva para as plantas, e essa solução ela é bombeada por esses perfis, né, e essa solução nutritiva volta para a caixa de preparo, então você faz um ciclo fechado, né, da água, né, que no final das contas economiza bastante. A água tem essa pegada de sustentabilidade. Toda a cadeia de produção é realizada internamente na própria fazenda, desde a semeadura até a obtenção do produto final, pronto para o consumo. Dessa forma, o produtor consegue otimizar o tempo de desenvolvimento das plantas. Esse processo todo ele dura em torno de 30 dias, dependendo do tipo né, de cultura. Então, para alface, em torno de 30 dias. Para rúcula, em torno de 15 a 20 dias, porque a gente quer coletar um pouco mais baby mesmo. Então, tem algumas culturas, manjericão é um pouco mais, em torno de 40 dias. Então, depende um pouco do tipo de cultura que a gente está, tipo de planta que a gente está produzindo. Além das hortaliças, um produto tem chamado a atenção do consumidor, o microverde, que são mudas jovens e comestíveis. Eles não apenas têm um sabor incrivelmente delicioso, mas em seus estágios iniciais também contêm muitas vitaminas e minerais. Basicamente, o microverde ele é a fase inicial, né, da planta, onde ele concentra toda a reserva energética da semente.
nas primeiras folhas. Então, o microverde hoje ele tem em torno de 30 a 40% mais nutriente do que uma planta adulta. Esse modelo de produção tem se destacado nas grandes cidades devido às suas características estarem intrinsecamente ligadas à sustentabilidade. Por ser uma produção por hidroponia, existe uma pegada sustentável, né, que foi base até no desenvolvimento do negócio. Então, a hidroponia, por ter um ciclo fechado da água, a gente consegue economizar em torno de 90% de água em comparação ao cultivo tradicional, né? Além disso, você tem uma pegada de carbono menor, porque você reduz o transporte, né, da área rural até a área urbana. E questão de desperdício também, porque muito da planta se perde nesse processo, desde a colheita, né, até colocar dentro das caixas, até chegar num centro de distribuição e até chegar na mesa do consumidor, essa planta ela já se perdeu e já foi jogada fora. Com a missão engajada na sustentabilidade, a Fazenda Urbana Cultiva não só aproxima o produtor do consumidor atento às demandas por alimentos saudáveis, mas também proporciona aos seus clientes outras experiências. E hoje a gente tem esse que a gente chama de um ecossistema. A gente produz, vende na loja, entrega e as pessoas podem vir aqui também, sentar, tomar um café, né, fazer um lanche e comer uma comida de qualidade e fresca. Muito bacana. Agora vamos conferir mais um caso bastante diferente. Um biólogo que decidiu iniciar uma plantação de tomate do tipo grape no terraço da casa de seus pais. Não é isso, Claudine? Isso mesmo, João. Vamos ver agora como isso foi possível. Veja a reportagem feita pela nossa equipe. O doutor em Biologia Vegetal Leonardo Zanetti conseguiu transformar o terraço da casa de seus pais em uma área produtiva para o cultivo de tomates. A iniciativa acabou se tornando uma renda extra. Assim surgiu a Horta do Léo, que já é conhecida na região de Vitória. Em 2019, a gente resolveu fazer uma reforma, era um telhado, um terraço, e a gente tentou dar vida a isso, né? Ou fazer um telhado verde, ou algo que gerasse uma renda, que veio a ideia do tomate, baseado no que eu já tinha estudado, na minha formação, né? Então a gente construiu essa estufa urbana sobre a casa, no terceiro andar, e estamos cultivando o tomate grape e também o tomate italiano. A lavoura tem dado um bom resultado, mas é preciso superar alguns desafios, como as barreiras da estrutura e as condições climáticas. A área urbana, a gente tem um problema maior com a questão de calor, né, devido à ilha de calor. Mas aqui ainda ajuda um pouco por a gente estar numa área alta, então venta bastante, consegue amenizar um pouco. Mas a gente só consegue cultivar no período fora do verão. A técnica de cultivo utilizada pelo biólogo é a semi-hidroponia. Dessa forma, a planta fica imersa na água, porém com o substrato para fixar a raiz. É um manejo nutricional constante. As plantas elas estão fixadas no substrato, né, em vasos, e o sistema vai caindo gotejo com a solução nutritiva. Isso chega a fazer 19 vezes ao dia. Esse drenado, o drenado ele é coletado, então pode ser reutilizado para outras culturas. A gente não reutiliza aqui por questões de doença, que pode gerar uma contaminação nas plantas, né? Então a pessoa tem que ter uma noção de tutoramento, principalmente a parte nutricional da planta, né? Porque cada estágio da planta exige uma nutrição diferente. Neste período do ano, a colheita está terminando. De acordo com o biólogo, o período de colheita se inicia em maio e vai até meados de novembro. Quem fica responsável por este processo é a dona Marlene Zanetti. A colheita ela é feita uma vez por semana, né? Uma vez por semana que é colhido aqui os tomates. Então eu fico aqui na faixa assim de 4 horas, de 3 a 4 horas, tirando o tomate, né? Aí depois dele colhido, é levado, é lavado, né? Aí ele é separado, porque tem alguns tomates que racha, né? Aí é separado. Aí depois para poder embalar esses tomates para venda. A cada semana, a família tira em torno de 60 quilos de tomate, nos anos em que os fatores climáticos são favoráveis.
No ano de 2024, a produção urbana também foi afetada pelas condições climáticas, especialmente pela passagem do El Niño e Laninha. E diante disso, esta horta também precisou se adaptar. Foi um ano bem atípico. Desde 2019 que a gente vem cultivando aqui, essa estufa ela é baixa e foi um período assim que as temperaturas elas vieram sempre acima da média para aquele período. Então, foi um ano que, inclusive, a gente teve uma baixa produção, né? Esse ano a gente não conseguiu chegar a 900 quilos, em relação aos 1.200 que era costumeiros, né? Então, a temperatura, ela gera danos nas plantas, né, do tomate, principalmente no ápice da planta, que queima flores, os brotos, as brotações, então a planta acaba produzindo menos frutos, né? Então, a temperatura, ela judiou bastante esse ano aqui. Chega aqui dentro, chega até 42 graus no verão. O próximo ano, a gente espera que normalize, né? Não há previsão de El Niño, nem Laninha. Então, a gente acredita que volte à normalidade e a gente consiga atingir, vamos dizer assim, o que já é normal, né? A gente conseguir colher aqui. Então, eu espero que esteja normalizado. Mas a gente já, com esse ano de dificuldade, a gente já aprimorou algumas coisas. A gente vai alterar também algumas questões de circulação de ar dentro da estufa para tentar amenizar o calor, né? Que um clima mais ameno, né? No caso aqui um microclima, é muito mais propício para o tomate. Mesmo com os desafios, a escolha do tomate se deu pelo valor agregado. Não é qualquer tomate. Aqui a gente está plantando tomate grape, um tomate, às vezes comercialmente chamado de sweet grape, tomate uva doce. Esse tomate ele tem um valor bem mais elevado em relação ao tomate comum, né? O tomate salada, o tomate italiano. E tem uma pegada comercial muito boa, né? Então, a gente consegue, em um menor espaço, né, ter um rendimento, às vezes, de 10 vezes em relação ao outro tomate. Agora eu estou aqui ao lado da Beatriz e da Cecília. E eu quero saber, o que vocês mais gostam de comer com tomate? Geleia, salada, molho de tomate, confite, eu amo tudo. Falamos bastante sobre hortas urbanas. Chegou a hora de sabermos como podemos aplicar isso em nossas casas. Para isso, está aqui conosco no estúdio o Evandro Rocha, que atua como coordenador do Manaim de Terra Vermelha da Igreja Cristã Maranata e é responsável técnico pela horta do local. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, é um prazer estar aqui no estúdio com vocês, poder participar desse momento aqui. Prazer é nosso, Evandro. Nos programas anteriores, já mostramos a horta do Manaim de Terra Vermelha. Mas para quem não assistiu, Evandro, conta um pouco para a gente como é a horta lá. A horta no Manaim de Terra Vermelha ela é uma horta produzida no solo. Nós ali preparamos os nossos canteiros, né, com a adubação que nós tínhamos ali, resto de folhas, um solo muito areoso, como tivemos lá já produzindo a matéria. E dali mesmo nós produzimos nosso material orgânico, toda a adubação, foi feito um preparo antes para começar aquela horta. Aproveitamos um espaço que nós tínhamos ali entre as árvores, onde entrasse radiação de sol, para poder iniciar essa horta. Iniciamos ali com poucas coisas para poder ter o conhecimento do que se poderia produzir, como couve, alface, salsa, coentro. E dali nós fomos aumentando aos poucos aquilo que a nossa visão tinha de poder levar para o uso dentro do Manaim e também com aquilo dali, vendo que no Manaim foi muito bem aceito e estava sendo bem produzido ali pelos irmãos, os irmãos comprando as ideias, nós fomos expandindo. Hoje nós temos ali uma diversidade muito grande de hortaliça, né? Usamos os estercos das galinhas que nós temos lá, poedeiras, trazemos para as hortaliças e dali hoje a gente já tem até projetos futuros de ampliar isso, coisas, partir para a hidroponia,
entre outras coisas que ainda temos como projetos, que em breve gostaríamos de divulgar, mas vamos deixar por um novo momento. Então, hoje, a nossa horta ali, ela é básica, mas nos atende em tudo. Inclusive, as pessoas que vão ali, os irmãos e amigos que visitam Manaim, vão com intenção de colher, de ver e de levar para casa as hortaliças. Tá certo. Evandro, e quem desejar ter a sua própria horta na sua casa, né? Por onde começar? Qual a orientação? Eu acho que, no mínimo, conhecimento básico, com um pequeno espaço, é possível começar. Levando, que seja em vasos, que seja em parede, né, que seja utilizando uma garrafa PET, reutilizando uma garrafa PET, é possível começar. Você estude sobre o que você quer, se é um tempero, se é um pé de couve, tendo uma radiação solar ali, mínima possível, diária, e ali você fazer isso acontecer, é possível começar dentro de um quintal, numa varanda, desde que você queira fazer acontecer, com um pequeno conhecimento seu, que você pode buscar as técnicas hoje, em diversos campos de internet, pessoas capacitadas para isso, é possível começar ali dentro do seu quintal, na sua casa, na sua varanda. E o que é essencial para manter uma horta em um ambiente dentro da casa ou no quintal? E se esse quintal for cimentado? Como nós falamos, um vaso, se você tiver ali uma boa terra, bem adubada, você faz o trabalho na terra, você leva para dentro daquele vaso, você vai manter ela úmida, não precisa ser encharcada, tendo radiação solar, ali é possível. Mesmo com o chão concretado, você tira isso e assim é possível você ter sua horta em vasos, dentro do seu quintal, como dissemos também, seja numa parede, seja num cantinho ali reservado para também que não se tenha contato toda hora passando ali para trazer um prejuízo para ela, é possível. Dentro de um vaso, você hoje tem uma horta dentro de casa. Evandro, então, no caso, quem não tem o quintal e desejar ter uma horta na sua casa, existe uma alternativa para ele, então? Ou quais são? Existe sim, Ana Marta. Hoje nós vemos muito o aproveitamento de espaços. Como? Em vertical. Você não tem o chão, você usa uma parede de um muro. Uma parede de um muro, você pega um pedaço de pallet hoje, coloca ali, pega os vasos, leva para aquele pallet um sobre o outro e na vertical você consegue ali fazer a sua horta. Ou seja, você aproveita o seu espaço sem perder aquilo que você tem. Então, como falamos, numa varandazinha, você colocando um pallet ali, levando os vasos para ali, você pode ter uma horta dentro da sua própria varanda. Não precisa de muito espaço. Tá certo. Isso é válido também, só um comentário, que não só para a casa com muro, mas se tiver uma varanda no apartamento onde bate uma luz ali solar, ele pode também estar fazendo ali uma horta vertical. Com certeza. Você não vai furar uma parede, por exemplo, de um apartamento. Você coloca um tripézinho ali, uma bancadazinha, você colocou ali na sua varanda, você já tem uma horta dentro de casa. Uma pessoa, às vezes, um pouco mais idosa, não quer abaixar, coloca lá mais altozinho. A pessoa está ali sempre cuidando na atividade do dia a dia, né? Ela tem ali sua mente trabalhando, o seu físico trabalhando ali. Isso é bom. Muito bom. A pessoa deixa de ser ociosa. Evandro, o que você recomendaria para uma pessoa plantar, quem quiser começar com a horta em casa? Começar com que variedade de plantas? Eu acho que poderia-se começar por um tempero, uma coisa pequena. Um pé de salsa, um pé de cebolinha, um coentro, um manjericão, uma sálvia. Coisas que você usa no dia a dia ali. Você está dentro de casa ali, preparando ali o seu prato, né? Você vai ali, colhe uma folhinha daquela salsa, você tem ela ali, colheu hoje, amanhã você volta ali de novo, você pega de novo, tá ali,
todo dia você tem, todo dia você usa uma cebolinha, uma salsa. Não adianta você querer plantar ali 5 pés de couve, 2 alface, e muitas vezes você nem consumir aquilo todo dia. Então você planta a salsa, os temperos, todo dia você vai usar e todo dia você vai ter. Porque também você não precisa de arrancar elas, o pé. Você vai ali e vai colher só a folha que você vai usar. Evandro, quais são os desafios que uma pessoa comum encontra ao tentar implantar uma horta em casa? Acho que, muitas vezes, a falta do conhecimento mínimo, né? Tem que ter o pelo menos o básico. Então, é um desafio, porque não adianta você querer plantar se você não tem base nenhuma, quantidade de água se colocar por dia, onde se colocar, como... Então, já começa a ser um desafio. Então, você tendo uma instrução mínima possível para começar, é possível começar isso e você vai adquirindo esse conhecimento no dia a dia com o próprio lidar, o próprio cuidado que você vai tendo. Isso vai te motivando a buscar conhecimentos e daí em diante você começa ali com um vasinho, amanhã você vai ter 2 vasos, 3 vasinhos, você começa a mudar. Cada dia que você busca um conhecimento maior, você vai querendo colocando outras coisinhas ali. Então, o mínimo, o seu desafio é conhecer um pouquinho sobre o que você quer fazer. E hoje nós temos aí muitos cursos, muitas situações, muitos conhecimentos de amigos, né, de pessoas capacitadas para passar nesse meio. Então, os desafios, eles vão existir sempre, mas se você quer fazer acontecer, você faz. Evandro, quem tem a sua horta em casa, claro, já tem uma vantagem no orçamento familiar. Mas tem outras vantagens que você elenca, que alguém que tem essa horta em casa pode desfrutar? Desde a sua alimentação saudável, você vai produzir, né, o seu próprio alimento ali, você está usando aquilo que você tem dentro de casa, você não vai usar um agrotóxico. Então, você está produzindo saúde para você mesmo. Exemplos, você é um pai, você tem um filho dentro de casa, ele planta uma cenourinha ali, ele não come cenoura, mas ele plantou, eu que plantei, ele vai consumir aquela cenoura, porque eu plantei essa cenoura, então ele passa a consumir e ele passa a plantar o seu alimento, ele passa a ter incentivo para se alimentar bem. Então, ele está passando... As vantagens são desde a saúde, a terapia, né? Ele está dentro de uma casa ali, nós passamos um momento de pandemia muito grande lá atrás e quem tinha essa atividade física para fazer esse meio, você vê o quanto que fazia bem. Então, é uma terapia. Ele está dentro de uma varandinha da sua casa ali, ele está cuidando de uma planta, ele está regando, ele está tirando um matinho. É uma terapia para ele. Então, o corpo dele passa a trabalhar melhor, a mente dele começa a trabalhar. Então, as vantagens são muitas, desde, né, um custo-benefício, porque ele passa a produzir saúde, terapia. Então, as vantagens são diversas para aquele que produz dentro da sua própria casa esses tipos de alimentos. Tá certo, a conversa está muito boa, o tema é estimulante, né? Mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui e também do nosso programa, Evandro. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e pela sua contribuição. Obrigado a você, João. Obrigado a você, Claudir, todos das equipes aqui. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para compartilhar aquilo que temos aprendido no dia a dia. Tá certo. Obrigado mais uma vez e nos despedimos. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Nada. E a você que nos assiste, nos vemos na próxima semana. Até lá!